conferência de imprensa organizada pela organização ALCOPA, Ação da Luta contra a Pobreza em Angola, que é uma parceira social do Executivo angolano. Nessa conferência, nós vamos ter 3 pontos, que são: primeiro vamos falar dos objetivos sociais da organização ALCOPA. 2, vamos falar das grandes dificuldades e grandes realizações do atual executivo. E 3 vai ser a opinião da ONG ALCOPA sobre as próximas eleições gerais de 2022. Estava a dizer que temos 3 pontos na nossa conferência. O primeiro ponto vai ser os objetivos sociais da ALCOPA. O segundo ponto, a organização ALCOPA vai apresentar as dificuldades e as realizações do atual executivo. E no terceiro ponto será a opinião da ONG ALCOPA em relação com as próximas eleições gerais de 2022. Passamos diretamente no primeiro ponto, que são os objetivos sociais da ONG ALCOPA. Caro jornalista, a organização ALCOPA, Ação da Luta contra a Pobreza em Angola, tem 3 objetivos sociais que são: o primeiro é a luta contra a pobreza mental, moral, cívica, espiritual e material. Breve, a mudança de mentalidade. O primeiro objetivo social dessa organização ALCOPA é a luta contra a pobreza mental, moral, cívica, espiritual e material. Breve, a mudança de mentalidade. O segundo objetivo social da ALCOPA é a apresentação ao nível nacional e internacional da boa imagem das realizações do Executivo angolano em prol da erradicação da fome, pobreza, corrupção, impunidade, nepotismo, bajulação sobre a sábia liderança da Sua Excelência Senhor João Lourenço, Presidente da República. Vou repetir, o segundo objetivo é de apresentar ao nível nacional e internacional a boa imagem das realizações do Executivo angolano em prol da erradicação da fome, pobreza, corrupção, impunidade, nepotismo, bajulação sobre a sábia liderança da Sua Excelência Senhor João Lourenço, chefe do Estado e Presidente da República. E o segundo objetivo é de ver um dia essa nação Angola tornar-se um país modelo na África e um sujeito de admiração mundial. Ver um dia essa nação Angola tornar-se um país modelo em África é um sujeito de admiração mundial que se chama Eldorado. Esses aqui são os 3 objetivos sociais da ONG ALCOPA: a luta contra a pobreza mental, moral, cívica, espiritual, material. Breve, a mudança de mentalidade. O segundo é a apresentação ao nível nacional e internacional da boa imagem das realizações do Executivo angolano em prol da erradicação da fome, pobreza, corrupção, impunidade, nepotismo, bajulação sobre a sábia liderança da Sua Excelência Senhor João Lourenço, Presidente da República. E o terceiro objetivo social é de ver um dia essa nação Angola tornar-se um país modelo em África, é um sujeito de admiração mundial, o Eldorado. Vamos passar no segundo ponto da nossa conferência de imprensa. E o segundo ponto da nossa conferência de imprensa é uma análise que nós vamos fazer em relação com as grandes dificuldades e as grandes realizações do atual executivo angolano, dirigido pelo Sua Excelência Senhor João Lourenço, chefe do Estado. Nós vamos fazer uma análise para apresentar as dificuldades e as realizações do atual executivo angolano. No ponto A,
vamos apresentar as 4 dificuldades que nós notamos desse atual executivo angolano. A primeira dificuldade que nós notamos é relacionada com a sua política da luta contra a corrupção, impunidade, nepotismo, bajulação. Essa política da mudança de mentalidade através da luta contra a corrupção, contra a impunidade, nepotismo, bajulação, é a primeira dificuldade desse executivo. Pois essa política da mudança de mentalidade, através da luta contra a corrupção, a impunidade, o nepotismo, a bajulação, criou para esse atual executivo 2 oposições. A primeira oposição, é interna. Aqui nós falamos da oposição que vem dentro do próprio partido em poder, que é MPLA. Essa política da luta contra a corrupção, contra a impunidade, contra o nepotismo, contra a bajulação, criou para esse executivo uma oposição interna. Porque nós sabemos que essa luta contra a corrupção, contra a impunidade, contra o nepotismo, a bajulação, concerne os antigos dirigentes do MPLA. Isso criou para o atual executivo uma oposição interna. E essa política também criou outra oposição que é normal, oposição externa, que é uma oposição que vem dos partidos em oposição. Quer dizer, a política da luta contra a corrupção, a impunidade, o nepotismo, a bajulação, criou para esse atual executivo 2 oposições. Uma oposição interna da parte do MPLA, porque essa luta é em grande parte com o dirigente do executivo passado. É uma luta contra, porque essa luta contra a corrupção, a impunidade, o nepotismo, a bajulação, concerne muito o executivo passado. E isso criou para esse atual executivo uma oposição interna. E a outra oposição é a oposição externa da parte dos partidos políticos na oposição. A segunda dificuldade é a situação da pandemia do Covid-19. Essa situação da pandemia do Covid-19 criou uma grande dificuldade para esse atual executivo. A terceira dificuldade é a situação do seco na parte sul do país. A situação do seco na parte sul do país criou também uma dificuldade para esse atual executivo. E a última dificuldade foi a falta da circulação de dólar no país. Sabemos que dólar é a moeda de referência internacional. Temos 4 dificuldades para esse atual executivo, que são a sua política da luta contra a corrupção, a impunidade, o nepotismo, a bajulação, que criou uma oposição, primeiro interna, dentro do próprio MPLA, e uma oposição externa. A segunda dificuldade é a situação da pandemia do Covid-19. A terceira dificuldade é a situação do seco na parte sul do país. E a última dificuldade foi a falta da circulação de dólar no país. Criou um prejuízo negativo na vida social do povo e no crescimento econômico do país. Para motivo dessas 4 dificuldades, que são a política da luta contra a corrupção, a impunidade, o nepotismo, a bajulação, a situação da pandemia do Covid-19 e a situação do seco na parte sul do país e a falta da circulação de dólar, isso criou um prejuízo, uma situação negativa na vida social do povo e no crescimento econômico do país.
Agora vamos falar de algumas grandes realizações do atual executivo sobre a liderança da Sua Excelência Senhor João Lourenço, presidente da República. A primeira grande realização que nós, Alcopa, notamos é a sua política da luta contra a corrupção, a impunidade, o nepotismo, a bajulação, breve, a mudança de mentalidade. Essa é a maior realização melhor desse atual executivo. A luta contra a corrupção, a luta contra a impunidade, o nepotismo, a bajulação. Nós sabemos que o desenvolvimento de uma nação depende da mudança de mentalidade. E essa política da luta contra a corrupção, da luta contra a impunidade, o nepotismo, a bajulação, tem como base, como cavalo de batalha, a mudança de mentalidade. E essa aqui é a primeira, é a melhor realização do atual executivo. A segunda realização melhor é a exoneração a 99% dos antigos governantes do regime ou do executivo passado. Notamos que os governantes, os dirigentes do executivo passado foi exonerado a 99%. Isso é a segunda grande realização, pois, segundo a liderança americana e israelita, a única forma para criar a mudança é mudar as pessoas, porque as mesmas pessoas vão produzir os mesmos resultados. E nós notamos que o atual executivo exonerou a 99% os governantes do executivo passado. Essa é a segunda e melhor boa realização. A terceira é a inclusão a 65% dos jovens e a 40% das mulheres nas funções-chave do país. Notamos que o atual executivo fez uma inclusão a 65% dos jovens e a 45% das mulheres nas funções-chave do país. A realização número 5 é a construção de um novo porto moderno em Cabinda. A construção de um novo porto moderno em Cabinda. A realização seguinte é a construção dos 2 refinarias em Cabinda e no Soio. Desculpa, aliás, 2 refinarias em Lobito e no Soio. A realização seguinte é a construção de 2 canais das águas na parte sul do país. A realização seguinte é a emissão da nova moeda sem a foto do atual presidente. Nós temos a emissão de uma nova moeda, mas nessa moeda não tem a foto do atual presidente. Essa é uma realização positiva. Outra realização é, acabamos de ver que no Comitê Central do MPLA atual, há uma grande mudança. Temos mais das mulheres que os homens. Temos 347 mulheres e 346 homens. Essa é uma mudança positiva. E temos nesse Comitê Central do MPLA, que acabou de se realizar no Congresso, havia a homagem de muitos antigos combatentes veteranos, que foi para a reforma. E a outra realização boa é a construção das infraestruturas. Aqui temos habitações, temos estradas, escolas, barragens, temos hospitais. Alusão feita aqui a esse novo hospital do
do sanatório. Então, em relação com essas 10 realizações positivas, a ONG Alcopa dá uma nota de 6 sobre 10 a esse atual executivo. Apresentamos as 4 dificuldades, apresentamos 10 boas realizações e a nossa organização Alcopa, Ação da Luta contra a Pobreza, dá ao atual executivo uma nota de 6 sobre 10. Vamos passar no último ponto, que é a opinião da ONG Alcopa em relação com as próximas eleições de 2022. Caro senhor jornalista, a opinião da ONG Alcopa em relação com as eleições de 2022 é que a Alcopa considera essas eleições de 2022 como uma oportunidade para tornar Angola um país modelo em África e um sujeito de admiração mundial. Para a organização Alcopa, as eleições gerais de 2022 são uma oportunidade para tornar Angola um país modelo em África e um sujeito de admiração mundial. Para o efeito, a ONG Alcopa, Ação da Luta contra a Pobreza, tem um programa de realização das conferências através de todas as províncias a partir de janeiro. Nessas conferências, nós vamos andar através de todas as províncias para fazer um trabalho de mobilização, de sensibilização, de preparação para garantir uma participação massiva e livre dos angolanos através de um voto certo e responsável, sem intimidação e sem manipulação. Vou repetir. A Alcopa considera as eleições de 2022 como uma oportunidade para tornar essa nação Angola um país modelo em África e um sujeito de admiração mundial. Para o efeito, a ONG Alcopa tem um programa da realização das conferências a partir de janeiro, através de todas as províncias de Cabinda Cunene, para preparação, mobilização, sensibilização, a fim de garantir a participação massiva e livre dos angolanos na próxima eleição de 2022, para fazer um voto certo, um voto responsável, um voto sem manipulação nem intimidação. Esse aqui é o programa da ONG Alcopa para a preparação das eleições de 2022. Pois nós consideramos que, segundo o nosso terceiro objetivo social, que é de ver um dia essa nação tornar-se um país modelo em África e um sujeito de admiração mundial, nós queremos aproveitar essas eleições de 2022 para fazer um trabalho, através de todas as províncias, um trabalho de preparação, de mobilização, de sensibilização, para garantir a participação massiva e livre do nosso povo. Uma participação livre e massiva, no clima de paz, de calma, uma participação, um voto certo, um voto responsável, sem intimidação nem manipulação. O nosso voto, para terminar, é que as eleições de 2022 sejam as melhores eleições da história de Angola. Nós agradecemos. Muito obrigado e que Deus abençoe Angola.
Muito obrigado, senhor jornalista. Acho que no primeiro ponto, que é o primeiro objetivo da organização Alcopa, ação da luta contra a pobreza, nós apresentamos como primeiro objetivo a nossa luta. Na verdade, não é só a luta contra a pobreza mental, não. A nossa luta é contra a pobreza mental, não só contra a pobreza material, não. A nossa luta é contra a pobreza mental, moral e cívica. Isso para dizer que a organização Alcopa não considera a pobreza material como uma verdadeira pobreza, mas sim como uma consequência. Para nós, a grande pobreza é mental, é moral e cívica. E nós trabalhamos muito nesse sentido. E acabamos de apresentar as dificuldades que se apresentou à frente desse novo executivo. E nós acreditamos que isso vai passar. Isso vai passar porque foi as dificuldades muito graves e isso vai passar e nós acreditamos que os dias futuros serão melhores. Trabalhamos com o nosso povo e nessa luta que nós apresentamos como a luta contra a pobreza mental, moral e cívica, a Alcopa apresenta 4 soluções para fazer sair o nosso povo da pobreza, que são a educação, o trabalho, a boa gerência e a fé em Deus. São essas 4 soluções que são a contribuição da Alcopa junto ao povo. O valor da educação, o valor do trabalho, a boa gerência e a fé em Deus. Essa aqui é a nossa contribuição. Os franceses dizem: ensina-me a pescar que me dá um peixe. Nós preferimos ensinar junto ao nosso povo o valor da educação, do trabalho e da boa gerência. Porque andar para dar as coisas, sabão, roupas, é bom, mas não é solução. A solução é a educação, a solução é o trabalho, a solução é a boa gerência. Esse é o nosso cavalo do batalha. O nosso conselho é que nós notamos que esse novo executivo dá muita oportunidade junto aos jovens. É aqui o conselho que nós dirigimos junto à juventude para dizer: é tempo para estudar, é tempo para trabalhar, é o tempo para deixar o banditismo, é tempo para deixar confusões. É tempo para deixar as coisas de manipulação, porque já há uma oportunidade. Imagina que já um jovem que tem 18 anos é membro do Comitê Central do MPN. É uma coisa que ainda nunca aconteceu. É uma oportunidade. Aqui nós deixamos o conselho para dizer ao jovem: é tempo de parar o banditismo, o tempo de parar para as manipulações. Porque os homens políticos que hoje estão a manipular a juventude são eles que são na base da destruição dessa nação. Então, é o tempo do jovem de tomar responsabilidade no sentido da formação, da educação e do trabalho para o futuro do país. E de parar com a manipulação dos homens políticos para a destruição do país. A situação da pandemia do Covid-19 é uma situação mundial. Quer dizer que o controle não depende só de Angola. O controle depende do mundo inteiro. Porque é uma pandemia, a primeira vez na história do mundo, que o mundo ficou parado. Então, encorajamos cada um de nós para conservar as medidas de prevenção. Esse é o nosso conselho. E acreditamos que
Angola já fez muitas coisas nesse sentido de prevenção contra a pandemia do Covid-19. É encorajado. Sim. As consequências são muito enormes. As consequências são muito enormes. Nós devemos ser muito diretos, muito claros para ajudar o nosso povo. Não só o nosso povo, para ajudar também a opinião internacional. A política da luta contra a corrupção, a manipulação, o nepotismo, o tráfico de influência, concerne uma boa parte o partido MPLA. O que está no poder é o MPLA. Que estava no poder é o MPLA, que continua a MPLA. Essa política é uma luta interna. Então, é isso que nós dizemos, que criou uma oposição interna. E isso pode criar consequências. Mas acreditamos que vai passar, porque nós acabamos de receber ultimamente a informação que o Executivo conseguiu já recuperar muitos valores nessa luta da luta contra a corrupção. E já criou uma divisão, uma confusão interna no MPLA, porque é uma luta contra o próprio partido no poder MPLA. Mas acreditamos que vai passar, e já passou. O problema do dólar em Angola é isso que nós dizemos, porque a interdição do dólar em Angola aconteceu com o executivo passado. Quer dizer, o atual executivo é vítima dessa decisão, que é negativa. Nós sabemos que dólar é a moeda de referência internacional. Então, o atual executivo encontrou já a interdição do dólar em Angola. Nesse sentido, nós encorajamos e pedimos a ajuda de Deus para o regresso da dólar em Angola, porque isso também cria uma grande dificuldade na vida social do povo e na vida econômica do povo. É uma situação que aconteceu com o executivo passado, mas acredito que, de forma que a outra pergunta que devemos fazer é de saber por que aconteceu essa interdição. Porque havia uma conduta negativa em relação com o dólar. Então, com essas mudanças, com essa luta contra a corrupção, essa mudança, nós acreditamos que vamos recuperar a confiança para que haja de novo a circulação de dólar. Eu acredito.
deve fazer é garantir o bem-estar dos angolanos, a vida social. Estou a dizer claramente garantir, dar uma garantia no sentido do bem-estar dos angolanos, a vida social. Vou dar um exemplo pequeno. Abaixar o preço das coisas básicas. É um exemplo. Porque a situação que foi negativa nesse executivo, para causa daquela dificuldade que nós acabamos de enumerar aqui, foi a vida social. A vida social, aquela dificuldade todas que nós notamos aqui, criou uma situação negativa em relação com a vida social. Então, o conselho que nós vamos dar, junto ao MPLA e o atual executivo, é pensar de fazer da vida social e o bem-estar dos angolanos prioridade de prioridade. Essa é a única solução. O bem-estar e a vida social. O social dos angolanos. É muito simples, senhor jornalista. O MPLA deveria fazer, o executivo deve fazer, é apresentar o relatório oficial daquelas coisas. Sim, é o nosso voto, o nosso ponto de vista. Apresentar oficialmente que já conseguimos de recuperar X no sentido financeiro, X no sentido material, será claro. Eu sei que já recuperou, mas eu não tenho os dados, não tem valor, não tem a lista, mas eu sei que já recuperou muito. Então, o que falta agora para consolar os corações dos angolanos é de apresentar que são já recuperados, o dinheiro que são recuperados para o bem-estar dos angolanos. Eu sei já que tem, e falta só apresentar aquele valor em valor monetário e um valor material. E falta só esse. Nós já dizemos que a Alcopa não considera a pobreza material como uma pobreza, mas sim como uma consequência. A grande pobreza é mental, é moral e cívica. Essa é a nossa luta. A pobreza material é uma consequência da pobreza mental, moral e cívica. E para o efeito, nós organizamos conferências de informação, de formação e de mobilização. E apresentamos a única forma para sair da pobreza mental, moral e cívica é a mudança de mentalidade. É nesse sentido que nós concordamos muito positivamente com o atual executivo na sua luta, da luta contra a corrupção, luta contra o nepotismo, a bajulação. Na base dessa luta é a mudança de mentalidade. A mudança de mentalidade. Imagine que uma pessoa, um cidadão angolano, tem milhões, muito dinheiro. E que é mais triste, esse dinheiro são fora do país. Ele tem sozinho muitos dinheiro, mas o seu povo,
a viver na miséria. O doutor Agostinho Neto diz, o mais importante é resolver os problemas do povo. A base é a mentalidade. Vamos pensar. Uma pessoa que tem, ele sozinho, muitos milhões de dinheiro, que está a ver o povo sofrer. Será que essa pessoa é rica ou pobre? Essa pessoa é rica financeiramente, mas mentalmente é pobre. Essa é a nossa luta. A mudança de mentalidade. Ok. Não sei se tem mais. Então, acho que não tem mais perguntas, né? Ok? Nós, a senhora jornalista acabou de chegar um pouco atrasada. Acredito que se estiver presente no início, essa pergunta não deveria ser, porque nós já apresentamos aqui as dificuldades do atual executivo e as realizações. Até conseguimos chegar num ponto de dar uma nota de 6 sobre 10 nesse executivo. E já apresentamos tudo isso nessa matéria. Tudo que nós esperamos é a mudança. É a mudança de mentalidade. E nesse novo executivo nós vimos a marcha da mudança. Porque tem as coisas que está presente atualmente é a mudança. A luta contra a corrupção é a mudança. A luta contra a impunidade, a bajulação, o tráfico de influência, essa é a mudança. Porque a chave do desenvolvimento do país é a mudança de mentalidade. É essa mudança que nós precisamos, de forma que haja uma nova situação. Vou explicar o seguinte. No nosso país, no país que são já avançados, tem três classes sociais. Tem a classe dos ricos, temos a classe média e temos a classe do povo. Mas no nosso país não tem a classe média. Temos só duas classes, a classe de rico e a classe do povo. Os pobres são minoritários, mas muito ricos, muito ricos. Ele tem na mão 85% da riqueza. O povo são muitos, mas muito pouco. Então, o que nós podemos pedir é a criação de uma classe média. Porque a força do desenvolvimento de uma nação é a classe média. A classe média é uma classe que não é muito rica, que não é muito pobre, mas que dá equilíbrio. Essa é a nossa preocupação. Muito obrigado. Ok. Nós agradecemos a presença das empresas, TPA, TVZIM, Rádio Nacional, SIAM, EDTV, e todos que estão aqui. Sincero agradecimento e estamos dispostos para trabalhar juntos e vamos solicitar a colaboração de nós todos para ajudar esse povo, ajudar essa nação. E acreditamos que as coisas vão mudar. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.